Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos começar com mais uma aula sobre cinemática. Na aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios utilizando as equações da cinemática e nós vamos dar início ao estudo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, certo? Então, esse é o tema da aula de hoje. Então, aqui, é uma pequena revisão sobre o que nós vimos, na verdade. Então, tudo isso aqui nós já estudamos na aula passada, velocidade escala média, velocidade instantânea. Nós vimos essa conversão, na verdade, de metro por segundo para quilômetro por hora. E nós paramos, na verdade, aqui nesse exercício. Não é isso? Então, nesse exercício, nós convertemos todas essas alternativas. Se estava em metro por segundo, nós passamos para quilômetro por hora. Se estava em quilômetro por hora, nós passamos para metro por segundo e assim vai. Certo? Então, o próximo exercício é esse daí. Então, prestem atenção nele direitinho. Qualquer dúvida, perguntem, certo? Então, bora lá. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros, então o meu ΔS é, na verdade, 4 quilômetros, que é a distância que você está percorrendo, com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. Eu quero saber quanto tempo esse percurso leva. Só que tem uma observação. A minha velocidade, ela está em quilômetro por hora. E a minha distância está em quilômetro. Então, o meu tempo vai dar em hora, não vai dar em minutos. E a minha alternativa, ela está em minuto. Então, nós vamos ter que, além de descobrir o tempo, passar de horas para minutos. Tranquilo? Então, bora lá. Essas são as minhas informações do exercício. Então, exercício. Nós vimos na aula que a velocidade ela pode ser calculada através dessa equação. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Na minha equação, eu tenho a velocidade, eu tenho o valor dela. E eu tenho, na verdade, o meu ΔS. Também tenho o valor do ΔS. E eu quero o meu tempo. Então, eu vou ter que trabalhar com essa equação, mudar as variáveis dessa equação de local, para que eu consiga determinar o tempo. Então, como é que eu faço isso? Eu posso pegar e colocar, por exemplo, um 1 aqui embaixo. Certo? Essa é uma das formas. Por quê? Porque velocidade dividido por 1 dá velocidade. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar e, por exemplo, fazer essa operação aqui, ó. Eu pego essa minha velocidade, que está nesse ponto da minha equação, jogo ela para cá e pego esse meu ΔT e jogo ele para lá. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou só mudando de local as minhas variáveis. Natália, eu posso, por exemplo, trocar o ΔT com o ΔS? Não. Nesse caso, eu só posso trocar de lugar a minha velocidade e o meu tempo. Então, se eu trocar, vai ficar assim, ó. O V vai vir para baixo. E o meu ΔT vai lá para cima. Lembrando que aqui continua tendo 1. Tranquilo? Isso daqui nada mais é do que eu fazer assim, ó. Vou fazer rápido para não confundir vocês. Ó, se eu fizer essa troca, é a mesma coisa de eu estar fazendo uma operação que a gente chama de meio pelos extremos. O que é essa operação de meio pelos extremos? Eu vou pegar esse V e vou multiplicar por ΔT. Vou pegar esse 1 e vou multiplicar por ΔS. E a minha equação vai ficar assim, ó.
V vezes ΔT tem que ser igual a 1 vezes ΔS. Certo? Se eu fizer V vezes ΔT e o que eu estou querendo achar é o ΔT, então eu tenho que passar esse V que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu vou deixar o ΔT aqui. 1 vezes ΔS continua sendo ΔS. E aqui embaixo, na verdade, o V que estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu ensinei para vocês só um truque para fazer mais rápido, mas a operação que eu estou fazendo é essa. Uma operação de multiplicação de meio por extremos, em que o meu resultado vai dar esse daqui. Certo? Então, é só como se eu estivesse, na verdade, jogando e trabalhando com a operação matemática. Lembrando que isso é só um parêntese de matemática, certo? Vamos continuar aqui com física. Agora que eu já sei que a minha equação é ΔT igual a ΔS sobre ΔV, que é essa daqui de baixo, o que é que eu faço? Eu vou substituir, na verdade, os valores que a questão me deu. O ΔT é o que eu quero achar. O meu ΔS vale 4 e a minha velocidade vale 12. Gente, se eu fizer 4 dividido por 12, dá quanto, hein? Eu já fiz essa questão com vocês, certeza. Se eu tiver 4 dividido por 12, dá quanto? Digam aí nos comentários. ΔT vale 0, muito bem, 33. Muito bem, Matheus. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Esse meu tempo, ele está em horas. Se o meu tempo está em horas, eu preciso transformar de horas para minutos, certo? Então, o que é que eu faço? 1 hora tem 60 minutos. Beleza? 1 hora, 60 minutos. Se eu quero saber quantos minutos tem 0,33 horas, é só eu colocar um X aqui e resolver essa regrinha de 3. Então, o que é que eu faço? Mesma coisa que eu fiz em cima. 0,33 vezes 60, 1 vezes X. Então, 1 vezes X tem que ser igual a 0,33 vezes 60. Esse meu resultado vai dar, na verdade, em minutos. Então, meu X vai ser igual. Quanto é que é 0,33 vezes 60? Isso vai me dar aproximadamente 20 minutos. Vai dar 19,8, alguma coisa. Certinho? Então, se eu voltar, já posso sair daqui dessa parte, dessa página. Todos já copiaram? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos voltar lá para o slide. Se eu voltar lá para o slide, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 20 minutos. Resposta certa é a letra C. Certinho? Então, se eu tiver uma pessoa correndo 4 quilômetros com uma velocidade de 12 quilômetros por hora, essa pessoa vai fazer esse percurso em 20 minutos. Ei, uma pessoa correr 4 quilômetros em 20 minutos, ela tem um preparo físico da bexiga. Enfim, eu não corro nem 1 quilômetro em 20 minutos, imagine 4. Eu nem corro, para falar a verdade, né? Enfim. Bora lá! Essa questão eu vou fazer no vídeo gravada. Essa daqui também, para que a gente não perca tempo da nossa aula, certo? Só que tem uma dessas questões que eu coloquei na atividade, na verdade.
Acho que foi essa daqui, lá no sistema. Vamos resolver essa atividade aí que está lá no sistema. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Então, o meu ΔS, que é a minha distância, vai ser 1.000 quilômetros. Sendo de 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Ele quer, na verdade, o meu tempo. Só que o meu tempo, nas alternativas, ele não vai ser dado em hora, ele vai ser dado em dias. Então, na verdade, essa questão é bem parecida com a questão que a gente acabou de resolver. O meu ΔS vai ser 1.000, a minha velocidade vai ser 4 e o meu ΔT vai ser o que eu vou achar. Então, aqui, ó, nós já vimos... Deixa eu ver se eu coloco a minha fotinha aqui, a minha câmera aqui para vocês. Rapidinho. Ai, desculpa. Ok, deixa eu ver se eu coloco rapidinho aqui minha câmera para vocês. Aula ao vivo tem seus erros de gravação. Bom é que vocês estão vendo como é que eu mexo no programa, mas é assim mesmo. Show de bola. Ó, tá aparecendo aí minha imagem para vocês? Apareceu agora? Pronto, show de bola. Que é melhor vocês me vendo, né, na verdade? Ó, nós vimos na atividade passada, que é essa daqui, que para eu calcular o tempo, a equação que eu uso é essa daqui, não é? A gente não já mexeu nela? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mexer nela de novo. Eu já vou colocar ela do jeito que eu já sei que eu acho o tempo certo. Então, meu ΔT vai ser igual a ΔS sobre a minha velocidade. Ó, igual ao que a gente viu. ΔT, ΔS sobre a velocidade. Então, se eu tenho que o meu ΔS vale 1.000, eu coloco aqui o 1.000. E a minha velocidade vale 4. Então, o meu ΔT vai ser 1.000 dividido por 4. Quanto é que dá 1.000 dividido por 4, hein, gente? Muito bem. Então, 250. Aí, a minha velocidade estava sendo dada em horas. Então, essa minha hora vem para cá. 250 horas. Aí, entra num ponto que precisa ser definido. 250 horas, na verdade, a gente tem que transformar isso para dias, não é isso? Não é isso? A gente sabe que um dia... Peraí que tá na minha foto aqui. A gente sabe que um dia equivale a quantas horas, hein? 24. Então, um dia equivale a... Deixa eu botar assim, diferente, peraí. Um dia equivale a 24 horas. Se eu tenho 250 horas, isso vai me dar quantos dias? Essa é a pergunta. Então, mesma coisa, resolvo de novo a regra de 3. Multiplico 24 vezes x e multiplico o dia vezes 250 horas. Então, tem que ser igual a 1 vezes 250. Como é que eu resolvo isso daqui? Simples e fácil. 24 vezes x
dá 24x. 1 vezes 250 dá 250. Esse 24 que está no lado das letrinhas, eu tenho que passar ele para o lado dos números. Então, o que é que eu faço? Se ele está multiplicando o x, eu passo ele para o outro lado, só que eu passo ele dividindo. Eita, lá vai eu errei. Então, aqui quem sobrou foi o x. E eu vou passar o 24 dividindo aqui embaixo. Não é isso? Se ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, agora, resta, na verdade, eu saber quanto é que é 250 dividido por 24. Quanto é que é 250 dividido por 24? 10 e alguma coisa. Isso vai me dar, na verdade, 10,41 dias. Ei, então, resposta certa lá no meu slide é, na verdade, 10 dias. Tranquilo? Dúvida até aí? Não? Parece ser uma coisa bem difícil, não é? Mas, na verdade, é bem tranquilo. Você só coloca, na verdade, as suas informações dentro da equação e faz ou uma multiplicação ou uma divisão. Então, essa questão tem lá na atividade dessa semana, que eu coloquei sexta-feira. Só que lá na atividade eu não coloquei em dias, eu coloquei em horas. Então, quando você descobriu 250, já terminou. Certo? Dúvida? Assistam às aulas online, porque provavelmente eu vou responder as atividades na aula online. Aí, como nós vamos responder as atividades por aqui, quando eu colocar lá no sistema do Classroom, você já vai ter a atividade pronta, certinho? Então, assistam às aulas. Ó, essa daqui vai estar no vídeo que eu vou gravar ensinando para vocês a fazerem. E nós vamos começar, na verdade, a aula de hoje com movimento uniforme, certo? Então, o que é, na verdade, um movimento uniforme? Nós já vimos nas aulas anteriores que um móvel é todo corpo que se movimenta com relação a algum referencial. Não é isso? Então, nós vimos isso e nós vimos que para que a gente determine se um corpo está ou não em movimento, eu preciso determinar esse referencial. Quando eu faço isso, que eu determino que o corpinho está em movimento, eu posso ter duas situações. A primeira situação é, se um corpo estiver em movimento sempre com a mesma velocidade, eu digo que esse corpo ele está realizando um movimento uniforme. Então, o que é esse movimento uniforme? É quando um móvel ele se desloca com uma velocidade constante, ou seja, a velocidade com que esse móvel percorre o percurso que ele tem que fazer, ela é sempre a mesma. Se eu colocar e calcular a velocidade no tempo 1, ela tem que dar igual à velocidade no tempo 2, e no tempo 3, e no tempo 4, e assim por diante. Então, em um movimento uniforme, a minha velocidade ela não muda de jeito nenhum, certo? Esse movimento uniforme ele recebe essa sigla que é MU. Então, toda vida que aparecer MU nas nossas aulas, eu vou estar falando de um movimento uniforme, certo? Dúvida? Particularmente, no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante sobre uma linha reta,
esse movimento uniforme vai receber o nome de movimento retilíneo uniforme, que é um movimento uniforme numa reta, certo? É comum que nas nossas atividades nós respondamos exercícios do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, esse nome aqui, movimento retilíneo uniforme, vai ser muito comum. Tranquilo? Continuando. Então, a equação que representa o espaço no movimento retilíneo uniforme é uma equação que a gente chama ela de sorvete. Por que sorvete? Porque ela é S é igual a S0 mais VT. Então, essa equação recebe o nome de equação horária do espaço no movimento retilíneo uniforme. E ela pode ser demonstrada a partir da fórmula da velocidade média. Eu não vou fazer essa demonstração com vocês agora, nesse exato momento. Por quê? Porque eu vou, na verdade, priorizar os exercícios. Vai aparecer um exercício daqui a pouco, certo? Então, essa equação ela recebe o nome de equação do sorvete. Nós vamos utilizar aí muito essa equação. Esse S aqui, ó, inicial, é o que a gente chama de posição final. Esse S0 é o que nós chamamos de posição inicial. V é de velocidade e T é de tempo, certo? Então, essa é a equação do sorvete. Coloquem essa equação na cabeça de vocês, porque ela é uma das principais equações do movimento uniforme. Certinho? Dúvida até aí? Não? Pronto, então se não tem dúvida, vamos ao exercício, utilizando a minha equação do sorvete. Um tiro é disparado contra um alvo preso a uma grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos depois do momento do golpe. Considerando que a velocidade do som é 340 metros, qual deve ser a distância do atirador entre o atirador e a parede? Ó, vamos desenhar aqui a situação, certo? Você tem uma parede aqui, nessa posição, com um alvo, certo? E você tem, na verdade, um atirador aqui. E esse atirador, ele tem que estar a uma certa distância D, que a gente vai chamar, na verdade, a distância de S, que é a posição. Tranquilo? E esse atirador está com uma arma aqui, que vai ser representada por essa bolinha. O tiro vai sair da arma do rapaz e vai atingir, na verdade, a parede. Quando ele chegar na parede, o que é que vai acontecer? Vai ter aquele barulho do disparo, do tiro atingindo a parede. Só que esse cabo aqui, ele só escuta o tiro 2,5 segundos depois. Ele só escuta o barulho 2,5 segundos depois. E nós sabemos, porque a questão disse, que a velocidade do som, aqui ó, velocidade do som, vale, na verdade, 340 metros por segundo. Essa é uma velocidade real, viu? É realmente a velocidade da onda sonora. Qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Então, primeiro ponto. A distância entre o atirador e a parede é a distância que a bala vai percorrer completamente, não é isso? Ela vai sair de onde está o atirador e vai chegar na minha parede.
Então, eu sei que, na verdade, é essa distância aqui completa que eu quero calcular, a distância S. Para que eu consiga calcular essa distância, eu vou dizer que, na verdade, aqui é a origem do movimento. Então, é o ponto zero. E aqui é o final, é o ponto S. Então, como é que fica a minha equação do sorvete? A equação ela é assim, ó. S igual a S0, que é de onde o corpo saiu, mais V vezes T. O que é que eu tenho que fazer agora? Se a bala ela partiu de onde está o rapaz, isso significa que a distância inicial ela é zero. Porque ela está saindo, na verdade, do início do movimento. Foi a partir daqui que ela começou a andar. Então, essa minha distância aqui vai ser zero. A minha velocidade eu tenho e o tempo eu também tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha distância S, ela tem que ser igual a zero mais a velocidade é 340 e o tempo a gente viu que é 2,5 segundos vezes 2,5. Certinho? Dúvida? Dá para entender minha letra, dá? Que às vezes aqui fica tão esquisito. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu o que foi que a gente fez? Então, vamos lá. S tem que ser igual. O zero some, nem flui nem contribui. 340 vezes 2,5. Quanto é que dá 340 vezes 2,5? 150? Não. 0,85? Gente, 340 vezes 2,5. Dá quanto? Disseram aí. Quanto? 850 metros. Então, a distância entre o atirador e a parede tem que ser de 850 metros para que, na verdade, o atirador escute o eco depois de 2,5 segundos. Então, essa é a resposta da questão. Copiem, porque, na verdade, lá no slide não tem a resposta. Certo? Dúvida nessa questão? Dúvida, gente? Não? As atividades que utilizam, na verdade, a equação do sorvete, que é essa que a gente acabou de utilizar, elas são mais simples, são mais fáceis. Tem uma equação que ela é mais complicada. Por quê? Essa equação que é mais complicada, ela utiliza uma velocidade diferente. Se a gente perceber nessa questão aqui que a gente acabou de fazer, o que é que acontece? Eu disse que a velocidade do corpo é de 340 metros por segundo. Isso significa que desde o momento em que a bala saiu da arma do atirador até o momento em que ela atingiu a parede, ela teve a mesma velocidade. Então, se ela teve a mesma velocidade de 340 metros por segundo, isso significa que esse movimento que a gente acabou de estudar é um movimento uniforme. E no movimento uniforme, a característica principal é a velocidade ela ser constante, certo?
Por isso que a gente pode utilizar essa equação de maneira direta, porque nesse movimento específico, a minha velocidade ela não vai mudar. Então, eu posso jogar ela na minha equação de maneira direta e eu consigo o resultado de maneira bem fácil, certo? Então, vamos voltar lá para o slide que vai aparecer, na verdade, uma equação mais difícil. Não se assustem. Movimento uniformemente variado. Aí é onde o bicho pega. Por quê? Porque nós sabemos que, na realidade, velocidades constantes, elas não acontecem o tempo todo. Então, é mais comum que a minha velocidade ela mude no decorrer do tempo. Então, quando a minha velocidade muda com o decorrer do tempo, eu deixo de ter um movimento uniforme e eu passo a ter um movimento uniformemente variado. Como assim? Esse movimento, ele trata-se de um movimento no qual a mudança de velocidade, que a gente vai chamar a partir de agora de aceleração, ela ocorre a uma taxa constante. Como assim? A minha velocidade no começo do movimento era 0 km por hora. Aí passou um tempinho, a minha velocidade passou a ser 5 km por hora. Passado o mesmo tempo, a minha velocidade vai ser agora 10 km por hora. Passou o mesmo tempo, 15 km por hora. E o mesmo tempo, 20 km por hora. E assim por diante. Então, o que é isso? Eu tenho, na verdade, um movimento que está com a velocidade mudando, ó. No tempo e distância, certo? Tempo e distância não, meu pai. Tempo e velocidade. No tempo igual a 1 segundo, a minha velocidade é de 5 metros por segundo. Eu vou colocar aqui em segundo e aqui em metro por segundo. Certo? Quando eu tenho o tempo de 1 segundo, a minha velocidade está em 5 metros por segundo. 2 segundos, a minha velocidade está em 10. 3 segundos, a minha velocidade está em 15. 4, a minha velocidade está em 20. 5, a minha velocidade está em 25. O que é que eu estou fazendo? Vocês estão percebendo que a velocidade do móvel ela está aumentando? Saiu a imagem. Todo mundo está com imagem? Vê se muda. Tá aparecendo para vocês? Matheus, voltou a aparecer? Oxe, que estranho. Tenta apertar aí na minha foto de novo. Tem assim, pessoas. Tenta apertar no meu nome. Oxente. Ai, meu pai até. Que estranho. Peraí que eu acabei de desconectar o tablet. Peraí que eu bati no cabo aqui, parou. Acabei de tirar. Ô, aula online, Jesus. Voltou aí a aparecer? Voltou a aparecer o tablet, gente. E aí, Matheus? Pronto, tranquilo. Então, bora lá. O que é que está acontecendo aqui nessa situação, na verdade? Você tem um móvel que a velocidade ela está aumentando. No tempo 1 foi 5, no tempo 2, 10 e assim por diante. Só que ela está aumentando, vocês estão percebendo que ela está aumentando sempre de 5 em 5? Estão percebendo? Pronto. Então, o que é que isso significa?
Significa que eu tenho uma mudança de velocidade e essa mudança de velocidade nós vamos chamar, na verdade, de aceleração. Nós temos uma mudança de velocidade e essa mudança de velocidade, ela é sempre o mesmo valor. Como assim? Eu vou chamar a minha mudança de velocidade de aceleração, certo? Essa aceleração, nós temos que lembrar que é a mudança da velocidade, certo? Então, eu vou dizer que a minha aceleração, ela é igual ao quanto a velocidade mudou dividido pelo intervalo de tempo. Como assim? Utilizando o exemplo ali de cima. No tempo 5, quanto é que é a minha velocidade? 25. Eita, peraí que ficou podre aqui. 25. Não é isso? Aí eu vou perguntar, no tempo 5, o tempo vale 5, então eu vou colocar aqui embaixo, o tempo é 5. Menos, quanto é que foi a minha velocidade no tempo 1? Quanto é que foi a minha velocidade no tempo 1? 5. 5, e aqui é 1. O que é que eu estou fazendo nessa equação agora? Eu estou pegando um intervalo entre as minhas velocidades. Eu estou dizendo que quando o tempo parou, eu não parei aqui no 5, quando o tempo parou, a minha velocidade foi de 25 e o meu tempo foi 5. Quando o móvel começou a se movimentar, qual era a velocidade dele? 5. E foi em que tempo? No tempo 1. Então, o que é a minha aceleração? É uma mudança na velocidade. Vocês estão vendo que saiu do 5 e foi para o 25, saiu do 1 e foi para o 5. O que é que eu faço agora? 25 menos 5 dá 20. E 5 menos 1 dá 4. Se eu fizer 20 dividido por 4, isso vai me dar 5 metros por segundo ao quadrado. Natália, já não entendi mais nada. O que é que eu estou fazendo nessa equação aqui? Eu estou dividindo velocidade pelo tempo. Velocidade é dada em metro por segundo. Tempo é dado por segundo. Então, o que é que a minha aceleração vai ser? A minha aceleração vai ser metro por segundo dividido por segundo. Por isso que fica metro por segundo ao quadrado. Tem um jeito mais fácil de eu ver esse valor de 5? Tem. Olhem aqui para baixo, ó. A cada 1 segundo, a diferença de 1 para 2 é 1 segundo. A diferença de 2 para 3, 1 segundo. A diferença de 3 para 4, 1 segundo. E a diferença de 4 para 5, 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, a minha velocidade aumentou 5, e 5, e 5, e 5, e assim por diante. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha velocidade ela vai mudar, só que ela vai mudar sempre o mesmo valor. Então, quando eu tenho essa situação, eu estou estudando o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Certo? Dúvida nesse ponto? Então, aqui, ó. Trata-se de um movimento no qual a mudança de velocidade, chamada de aceleração, ocorre sempre a uma taxa constante, ou seja, a aceleração ela é sempre a mesma. O movimento uniformemente variado
é um caso particular do movimento variado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre a mudança de velocidade vai ter o mesmo valor. Nem sempre essa mudança de velocidade vai ser constante, certo? Então, pode ser que ora a minha velocidade aumente 5 metros por segundo, pode ser que ora a minha velocidade aumente 20 metros por segundo. E aí, nós vamos ter sempre movimentos variados. Aqui, ó, movimento uniformemente variado. Quando algum móvel ele desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade ou aumentará ou diminuirá de uma forma constante. Ó, se vocês prestarem atenção aí na figurinha que está aparecendo, vocês estão vendo que a distância entre o ônibus e o rapaz não está diminuindo? Isso significa que a velocidade com que o ônibus está se movimentando é a velocidade com que o rapaz está se movimentando. Então, são velocidades constantes, certo? Ela pode ou aumentar ou ela pode diminuir. Tranquilo? Dentro do movimento uniformemente variado, nós temos duas classificações. Nós temos a classificação do movimento acelerado e nós temos a classificação do movimento retardado. Então, o que é um movimento acelerado? É quando a velocidade do móvel, ela aumenta. Então, nesse caso que a gente estudou ainda há pouco, do tablet, em que a velocidade ela aumentava sempre de 5 em 5, nós estamos estudando um movimento acelerado. Mas se na verdade, ao invés de o carro estar acelerando, se ele estiver diminuindo a sua velocidade, ou seja, se ele estiver freando, eu vou deixar de estudar um movimento acelerado e vou estudar um movimento retardado. Então, o que é isso? É um movimento em que a velocidade do móvel diminui. Tranquilo? A gente vai parar por aqui hoje em movimento acelerado e movimento retardado. Por quê? Porque a partir daqui, ó, nós vamos começar a estudar outras funções. Essa função horária da velocidade é a mesma função que nós já vimos quando nós calculamos velocidade instantânea. Lembram? Quando a gente viu velocidade instantânea, eu disse a vocês que pode ser que a velocidade não seja a mesma. Se a velocidade não for a mesma, eu consigo calcular qual é a velocidade no instante em que eu quero estudar. Então, para que eu faça isso, eu utilizo, na verdade, uma função horária de velocidade. É essa equação aí de cima. VF igual a V0 mais A vezes T. Então, o que é isso? VF é velocidade final, que pode ser representada também só pela letra V. V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração que nós acabamos de ver. E T é o tempo. Então, a fórmula acima, ela mostra que a velocidade de um móvel varia de forma linear com a sua aceleração. Ou seja, se a velocidade aumentar, a aceleração aumenta. Se a velocidade diminuir, a aceleração diminui. É uma variação linear. Ou seja, supondo que um corpo tenha uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada segundo, a minha velocidade ela muda em 3 metros por segundo. É isso que essa equação diz. E, na verdade, a gente vai parar aqui, porque nós já vimos essa equação anteriormente. Está faltando, na verdade, a gente trabalhar com ela. A equação que é novidade é a equação da função horária do espaço para um movimento uniformemente variado. Ela é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil, na verdade, de a gente entender.
Então, eu vou deixar ela para a aula que vem, certo? Vou gravar o vídeo com a resolução dos exercícios que nós não fizemos. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou parar lá a gravação, certo? Então, para quem assistiu até aqui, até mais.